Olá, meu nome é Vanessa Castro, eu sou especialista em Mega Hair. Essa é a aula 2 do curso gratuito Mega Hair Perfeito. Nesse curso eu vou te explicar como você pode fazer o Mega Hair perfeito, mesmo não sabendo nada sobre Mega Hair. E para aquelas pessoas que desejam viver de Mega Hair, nós abriremos as inscrições para o nosso curso completo Minha Empresa Mega Hair. E hoje nós vamos fazer a transformação de cor nesse cabelo aqui. Também vamos ensinar como você faz a confecção das cápsulas de queratina para aplicação na aula 3. Vamos fazer a análise da nossa cliente passo a passo junto com vocês. Então, esse caso é da cliente que a gente vai aplicar o Mega Hair, que a gente está fazendo a transformação de cor e as microcápsulas. Eu analisei o cabelo dela antes pelo celular. O cabelo dela, ela tem algumas partes de loiro, né? Ela tem uma iluminação na frente e na nuca, e o restante do cabelo tá na cor natural. E a proposta o que ela pretende é ter um cabelo loiro, o mais claro possível, sem precisar mexer muito no tom dela. Na realidade, não vai mexer, o trabalho de mesh vai fazer somente com o Mega Hair, por isso que a gente já tá deixando ele claro. E a raiz esfumada, porque ela tem raiz escura. Então, se a gente faz o cabelo todo loiro, ele pode ficar, as mechas se sobressaem muito na raiz e não dá naturalidade. Então, a gente vai aproveitar essa iluminação que ela tem na frente e da nuca, e vamos aplicar o Mega Hair nela. Ela quer um Mega Hair de 70 centímetros, então o cabelo que foi escolhido, ela é baixa, então tipo, o cabelo de 65, 70 vai ficar bem comprido nela. O cabelo dela também é um cabelo que não é curto, é um tamanho bem interessante aqui, bem legal. Só que ela tem um cabelo fino. Então, por ela ter um cabelo muito fininho e oleoso, a gente optou por colocar na microcápsula de queratina. A fita adesiva aqui iria bem se ela não tivesse essa oleosidade excessiva. Então, ela tem que lavar praticamente todos os dias o cabelo. Então, um cabelo muito comprido, para ela ter que lavar todo dia, por conta do adesivo, não seria viável para ela. Então, a gente optou pela microcápsula de queratina. Agora eu vou contar como eu escolho o cabelo para cada cliente, né? Ela me contata pelo WhatsApp, eu venho até o espaço, e eu vou ver tamanho que ela deseja, a cor que ela deseja, ou a cor que ela está no cabelo, né? Pra gente fazer a transformação. A nacionalidade do cabelo, então, dependendo, se é um cabelo muito loiro, eu vou precisar utilizar um cabelo brasileiro. Por quê? A gente até pode utilizar o indiano descolorido, porém ele vai ter uma durabilidade menor, porque é a característica do cabelo. Então, e vejo também preço, né? O quanto que isso vai custar para a cliente, se ela pode pagar. E aí a gente vai conversar sobre isso. Hoje eu tenho uma lista de mais de 20 fornecedores. Então eu tenho a facilidade, né, de encontrar o melhor preço, né, e de encontrar o cabelo que a cliente precisa. E muitas vezes entrega no mesmo dia, porque eu sou aqui de São Paulo, então é mais fácil essa locomoção aí. Quando eu faço o orçamento, principalmente via WhatsApp, eu peço 50% de entrada, ou se ela for pagar à vista, ela dá 50% de entrada e 50% no dia que ela vir fazer a aplicação. Ou se ela for fazer tudo no cartão, ou que ela for parcelar, enfim, eu envio um link de pagamento para ela no cartão e ela faz o valor integral, tá? Porque ela já vai parcelar, então ela já pode fazer o valor integral. Então você pode perceber que não precisa ter rio de dinheiro para você começar nesse negócio. Você consegue, sem o dinheiro para investir no cabelo, você consegue já, com a lista de fornecedores, e tendo o orçamento da sua cliente em mãos, você vai já contatar o fornecedor, já fazer o pedido com o dinheiro da própria cliente. Então você não precisa ter rios de dinheiro para começar nesse negócio. E só com esse cabelo você consegue ganhar até R$250 a cada 100 gramas. Então, nesse caso aqui, que são 250 gramas, seria o valor de R$750. Eu sei que é muito difícil encontrar fornecedores de cabelo, né? Por isso, eu tenho uma lista de fornecedores com cabelo de mais de 21 fornecedores com cabelos confiáveis, né? Também uma lista que você consegue preços diferenciados.
diversos tipos de cabelo e fazer uma compra totalmente segura. Nós damos essa lista para as alunas do curso completo, de bônus. Agora eu vou te falar como eu vou fazer a transformação desse cabelo aqui. Esse cabelo é um cabelo castanho, natural, e ele vai ser transformado em um loiro de raiz esfumada. A cliente tem uma raiz, né, crescida, tem uma raiz esfumada, e o cabelo do Megarhair também precisa ser da mesma forma para fazer o encaixe perfeito. Então, vamos trabalhar a parte de descoloração, e eu sei que você pode, muito provavelmente você pode ter medo de trabalhar com esse tipo de serviço, né, com transformação de cor. Mas eu vou aqui te explicar como é fácil transformar um cabelo como esse. Então agora a gente vai para os materiais necessários para fazer essa transformação de cor. A gente vai precisar de um pote, né, que tem uma medida, para a gente medir o pó descolorante e a água oxigenada. Uma água oxigenada de 40 volumes, luva para proteger as mãos, elástico para a gente fazer a montagem do cabelo, o cabelo em si, né, que é um cabelo humano, um pincel ou uma espátula para você fazer a mistura, o pó descolorante, tá? Pode ser um pó descolorante da sua preferência, a linha também vai ajudar a gente a fazer a montagem, saquinho, pode ser qualquer saquinho plástico, tá? Que também vai ajudar na montagem para o isolamento do cabelo, a água quente, a água o mais quente possível, pode ferver ela. Quanto à marca dos produtos para descoloração, tanto do pó descolorante quanto da água oxigenada, pode ser qualquer um. A gente sempre indica a que tenha melhor qualidade, né? Mas aí vai muito na questão de preço, né? Quanto mais caro, vai sair mais cara a descoloração para você. E a água quente a gente utiliza bastante, que é para deixar essa mistura mais líquida, porque quando a gente faz uma descoloração em cabelo fora da cabeça, o cabelo está agrupado num elástico. E aí fica mais dificulta a mistura penetrar no cabelo, em todos os fios, para não ter mancha. Então, quanto mais líquido for essa mistura, melhor. E também ela vai ajudar no aquecimento, né, dessa descoloração. A água quente vai ajudar essa massa, essa mistura a descolorir mais rápido o cabelo. Então aqui eu tenho 250 gramas de cabelo de 70 centímetros, tá? O tamanho do cabelo não influencia, tá? Na descoloração, a montagem vai ser a mesma. Então, o que a gente faz aqui? Primeiro, eu vou fazer, como eu falei, eu vou fazer um cabelo loiro com raiz esfumada. Então, pra gente conseguir esse esfumado na raiz, de toda essa quantidade de cabelo, eu vou separar 70% e 30%. 70% a gente vai preservar a raiz um tamanho maior e 30% num tamanho menor. E depois a gente vai unir essa quantidade dos 30 e os 70 para que consiga esfumar. Então, como que eu faço isso? Eu não preciso, não é uma conta exata, tá? Você vai saber que você vai utilizar a maior parte do cabelo de um jeito na montagem e o restante você vai reservar e vai fazer o outro jeito da montagem. Então, agora eu vou ensinar como que a gente vai fazer a montagem de 70% do cabelo. Eu vou pegar aqui, cada molinho desse, eu vou pegar com o auxílio de uma linha, eu vou medir mais ou menos 4 dedos a um palmo aqui e vou amarrar a linha. Não precisa amarrar muito forte, é só pra te guiar. Então você vai amarrar a linha, uma quantidade de vezes que você saiba que ficou firme, estoura a linha aqui, temos um fecho montado. Então, cada molho desse, eu vou passar a linha mais ou menos um palmo abaixo do elástico. Então, eu venho, seguro a linha aqui e vou amarrando. Até eu ver que ficou firme e vou reservando. Aqui eu tô fazendo isso porque essa parte do cabelo vai se misturar com os 30% que eu vou amarrar um pouco mais acima. E aí vai fazer a raiz esfumada. É isso que vai dar o jogo de tons ali pra esfumar a raiz. Então eu venho em cada molinho desse, seguro assim, ó,
e passo a linha. Essa linha é só para guiar a gente aonde a gente precisa fazer a descoloração. Vou montando toda a parte que a gente deixou, que foi os 70%. A linha é uma linha qualquer, não precisa ser uma linha específica, tá? Pode ser de qualquer cor, ela só vai ajudar a gente a ter um guia aqui. Pronto, essa parte de 70% já foi montada. Agora a gente vai para a montagem da parte dos 30%. Aqui nos 30% a gente vai fazer da seguinte forma: eu preciso ter mais parte loira do que escura, para juntar com a parte de 70. Então aqui eu vou amarrar o elástico acima, mais acima, não vou deixar tanta raiz assim. Então eu vou vir aqui mais ou menos 3 dedos e amarrar o elástico, ou o elástico ou a linha. Eu faço isso em todo o restante do cabelo. Então, eu continuo aqui. E o último. Pronto, aqui eu tenho a montagem dos 30% e desse outro lado a montagem dos 70%. Então, esse aqui é a parte de 70%. Tá? E esse aqui é a parte dos 30%. Lembrando que, para a gente obter uma raiz esfumada, então, a maior parte, que é a parte de 70%, a gente deixa uma altura maior. A gente amarra a linha mais abaixo, mais ou menos um palmo abaixo do começo do cabelo, da cabeça do cabelo. Aqui, na parte de 30%, a gente deixa de 2 a 3 dedos. Aí vai depender da quantidade de esfumado que você quer, do tamanho, né? Porque depois a gente vai fazer a união dessas duas partes, né, mesclando, e aí que vai acontecer o esfumado. Então agora a gente vai prosseguir com a montagem do cabelo, e eu vou colocar esse saquinho aqui, porque aqui a gente vai fazer a proteção da parte que não vai descolorir. Então eu vou aplicar um saquinho aqui, isso pode ser qualquer saquinho, tá? Ele só precisa estar na mesma medida aqui da onde foi aplicado a linha. Então eu vou isolar dessa forma aqui. Posso dobrar se quiser para ser mais fácil. Ó. E coloco um elástico bem firme, prendendo para não correr o risco do descolorante penetrar aqui dentro. E eu vou fazendo isso em todos eles, tanto no de 70% quanto no de 30%. Eu vou até onde está a linha. Vou pegar aqui mais um.
Uma coisa que tem bastante gente que morre de medo de fazer curso online e acabar se decepcionando, tem medo de não conseguir aprender. E olha como são as coisas. Vocês estão fazendo essas 3 aulas aqui e vocês estão aprendendo passo a passo junto com o que eu estou te ensinando, desde do começo de 1 MHz, para que ele fique realmente perfeito. Então, aprende avaliação, aprende como você vai fazer a venda do cabelo para cliente, aprende também a montagem, né, da parte de transformação de cor para você fazer no cabelo da cliente e toda a parte de aplicação. Então veja como é tranquilo e fácil você conseguir aprender diretamente da sua casa, com o seu celular, notebook, computador, enfim. Sem riscos, né? Porque hoje a gente está vivendo uma pandemia e onde a maior parte dos cursos presenciais estão cancelados por conta disso. Você continua estudando de uma forma muito fácil, porque o passo a passo bem mastigadinho para você realmente aprender. Fora isso, ainda tem um preço, né? Porque um curso presencial é muito caro por conta de estrutura. Além disso, ainda tem a parte que a pessoa, muitos de vocês são de longe, né? Não são de São Paulo, não são de perto de quem vai dar curso. Então fica mais complicado, porque tem custo além do curso, custo com material, custo com hotel, com alimentação. Isso torna, então não é só o valor do curso presencial. Além do curso presencial, você tem que pagar toda uma estadia. Então tem várias coisas que vão encarecendo ainda mais. E no final de tudo ainda tem o suporte, que no curso presencial é bem complicado, porque você teve contato com o curso naquele dia e como são muitas informações, fica complicado de você absorver tudo e lembrar de tudo, mesmo que tenha apostila, mesmo na prática fica complicado. Então no online você tem o tempo de ir assistindo e treinando passo a passo com a pessoa que está te dando o curso. É muito mais vantajoso, mais seguro e mais econômico. Além disso, a maior parte dos cursos online, né, a gente também tem uma comunidade onde ajuda o outro. Então, a troca de experiência com as alunas é muito legal e a troca de informação também da professora também é bem bacana, porque você sempre tem o apoio e a orientação daquela pessoa, além do curso ser pro resto da vida, né? Então, enquanto tiver online, ainda tem curso. A pessoa não é apenas um dia e pronto, morreu, acabou ali. Você sempre vai ter a parte de suporte e aquele curso para você ver e rever quantas vezes você precisar. Então, a gente vai continuar aqui, ó, enrolando um a um e isolando. Lembrando que a gente vai isolar até onde a gente amarrou a linha. Vou dobrar aqui porque o cabelo é comprido, então eu tô dobrando. Se o cabelo não for a raiz não for tão comprida, não precisa dobrar, tá? Aqui o objetivo é isolar totalmente essa raiz aqui que a gente deixou reservada. Então, vou amarrar muito bem aqui para evitar a mancha. Vou colocando saquinhos em cada um por um, ó. Mais um elástico. Se você achar que escapou algum, é só você colocar mais um, tá? Pra se certificar que tá bem preso.
Então aqui foi a montagem, né? O passo a passo pra gente realizar o trabalho de transformação de cor para raiz esfumada, loiro com raiz esfumada. Então agora a gente vai fazer a mistura do pó descolorante, juntamente com todos aqueles produtos, para fazer a aplicação no cabelo. Então agora a gente vai colocar o pó descolorante nessa bacia medidora. Eu vou utilizar aqui 200 gramas de pó. Aqui já tem as marcações aqui dentro. Então eu coloco até 200 gramas. Coloco uma. Vou colocar 400 ml de água oxigenada, 40 volumes. Também aqui tem uma medida. Coloco aqui. E agora eu vou adicionar água quente, que são de 700 a 750 ml de água, tá? Água comum, fervida, bem quente. Essa mistura possa ser que, dependendo da quantidade de cabelo ou do comprimento que você venha fazer, você precise fazer mais de uma, tá? Então eu vou misturar até que fique bem misturado, bem homogêneo. O ideal é utilizar as luvas e a máscara. Eu não tô utilizando máscara agora porque eu tô fazendo vídeo, então fica difícil vocês entenderem que eu falo de máscara. Mas o cheiro é bem forte, então, para não ocorrer nenhum tipo de problema, para sua proteção, o certo é o uso de luva e máscara. Então eu vou diluir bem aqui. Tá bem misturadinho. Se você tiver um liquidificador usado ou comprar um liquidificador somente para isso, você pode também colocar toda essa mistura que foi feita aqui, colocar no liquidificador e bater durante uns 30 segundos para ser mais fácil de misturar. Mas caso não tenha, pode fazer dentro da bacia mesmo. Então, acabei de misturar e agora eu vou começar a aplicar no cabelo. Vou pegar mesh a mesh daquele cabelo e vou aplicar. Então agora eu peguei o primeiro feixe de cabelo e vou começar a aplicar dessa forma. Espalhando bem no cabelo. Principalmente aqui, ó, nessa área, que é onde o cabelo fica mais agrupado. Eu preciso que a mistura penetre bem nessa área. Então eu venho, abro o cabelo e aplico. Eu não preciso me preocupar na parte de cima porque o cabelo tá isolado. Então, o problema é até onde vai o saquinho. Abro bem, misturo bem, me certifico que tá todo envolvido na mistura. Abro bem aqui, vejo como tá. Então eu massageio bem o cabelo, me certifico que está bem molhado de produto. Tiro aqui o excesso e coloco em uma outra bacia mais esticadinho. Deixo lá reservado. Venho com mais um molhinho e faço a mesma coisa. Abro bem o cabelo, aplico bastante produto para não haver manchas. Então, principalmente nessa área aqui, eu preciso massagear bem e ter bastante produto, que é onde o cabelo fica mais acumulado.
Tira o excesso. Reserva. E assim eu vou fazendo em todos os cabelos que foram montados. Abre bem o cabelo, ó. Isso é bem importante para não dar mancha. Tira o excesso. Reserva. Então, ó, a gente fez toda a mistura, utilizamos toda a mistura nessas 250 gramas, tá? Lembrando que o cabelo é um cabelo comprido, é um cabelo de 65, 70, então ele leva bastante produto. Um cabelo, numa mistura dessa, um cabelo menor ou com menos quantidade, poderia ser que sobrasse produto, tá? Outra coisa que influencia bastante, a água oxigenada. Quanto mais grossa ela for, quanto mais cremosa ela for, mais a mistura fica homogênea, ela não fica tão líquida. E aí faz com que o produto renda um pouco menos. Outra coisa também, a gente já tá visualizando aqui o começo da descoloração. Essa é a primeira. A gente não tem certeza se a gente vai precisar fazer 2 ou 3. Tudo depende do cabelo. O cabelo é uma caixinha de surpresa. Então, principalmente o cabelo brasileiro, um cabelo indiano ou um cabelo de outra nacionalidade, a gente tem uma noção, porque eles não são cabelos misturados, assim, como que eu posso te falar? São de várias cabeças, sim, mas a etnia é mais pura, né? Então, eles têm uma característica no cabelo deles. Aqui no Brasil, as pessoas são misturadas, então, tipo, tem um cabelo que pode ser mais escuro do que o outro, um cabelo mais cacheado, o outro não, um cabelo mais grosso, cabelo mais fino. Então tudo isso implica na hora da descoloração. Por isso que cada cabelo aqui tem um tempo de descolorir. Possa ser que com 2 descolorações ele fique perfeito, no tom que a gente precisa, ou com mais de 2 descolorações. Agora eu vou pegar um plástico, isso pode ser um plástico ou um alumínio, tá? Não precisa ser exatamente esse plástico. Pode ser um plástico, um papel alumínio, contanto que a gente consiga manter o cabelo coberto, tá? Pra ajudar no aquecimento do cabelo e assim a gente conseguir uma descoloração um pouco mais rápida. Então eu vou cobrir aqui e isso vai ajudar o cabelo a descolorir mais rápido. Então a gente vai deixar uma pausa aí de 40 a 50 minutos, sempre observando o cabelo, a resistência, se ele tá manchando, se não tá, quais os cabelos que estão descolorindo mais rápido ou não. Isso a gente vai observando, então a cada 15 minutos, 18 minutos a gente vem dar uma olhadinha para saber como que tá a evolução do clareamento. Bom, então aqui já passou pela fase de pausa dos 40 minutos, de 40 minutos a 1 hora, tá? Então ele chegou aqui nessa tonalidade, ele ainda tá bem escuro para o objetivo que a gente quer chegar, que é um loiro, mas ele já deu a primeira abertura. Se eu deixar aqui, ele vai continuar clareando. Porém, a química perde força, então vai demorar muito e ainda não vai chegar no loiro. E isso pode danificar o cabelo. Então, o melhor agora é fazer um enxágue dessa mistura, deixar eles limpinhos, tirar o excesso de água com a toalha e fazer uma nova mistura para a segunda descoloração. Olha só como é tranquilo fazer essa transformação de cor, preparando para o Mega Hair para cliente. Então, ó, a gente já fez a primeira descoloração e agora a gente vai para a segunda. A mesma mistura que foi feita na primeira, a gente vai fazer na segunda. Vou colocar aqui o pó primeiro. Lembrando que a gente usou 200 gramas para essa quantidade de cabelo. A gente vai colocar aqui 400 ml de OX, ainda a gente continua no álcool de 40.
adicionar a 700 ou 750 ml de água quente. Agora a gente vai misturar. Então, vamos fazer da mesma forma. Aplico o produto, espalhando bem, principalmente nessa área aqui, próximo do plástico, para que penetre bem em todos os fios. Tiro o excesso. Pegar mais um. Vou aplicando aqui bem em todos os cabelos. Tiro o excesso. Então, a gente tá na segunda descoloração. Vai ficar aqui por mais 40 minutos até a 1 hora. E a gente volta pra ver como foi a evolução da descoloração. E eu vou aplicar aqui de novo o plástico para ajudar no aquecimento. Agora eu vou dar alguns exemplos de como você pode se diferenciar, né? No ramo de Mega Hair, sabendo trabalhar com cores e confecção. Porque nesse caso aqui, eu recebo o cabelo assim, e eu recebi esse cabelo de uma cliente, né? Ela não vai aplicar o cabelo comigo, eu vou apenas fazer o serviço de cor e confecção. Então aqui eu vou mostrar pra vocês um cabelo que foi feito para uma cliente, no tom do cabelo dela, e foi feito no método invisível. Então eu confeccionei toda a cor. Então, ele chega pra mim assim, e eu fiz esse trabalho aqui, tanto de cor quanto de confecção do método. Esse também, a mesma coisa. Então, aqui eu não vou aplicar no cabelo da cliente, porque ela só apenas veio pra isso. Ela já tem a cabeleireira dela, de preferência, porém, a cabeleireira dela não faz, né? Quem atende ela e faz o Mega Hair dela não faz esse tipo de trabalho. Então, as pessoas procuram esse tipo de serviço, porque ela precisa ter nem sempre quando ela vai na loja, ela acha um cabelo exatamente no tom do cabelo dela. Não é uma coisa personalizada para ela. E olha só o risco que essa profissional que vai atender a cliente que eu fiz essa cor está correndo. Ela corre o sério risco de uma hora ou outra essa cliente saber que eu também faço a aplicação e vir fazer tudo comigo. Então aqui ela não vai precisar ficar andando para lá e para cá, leva o cabelo num lugar, coloca no outro, faz a cor com outro. Então, dentro de uma empresa de Mega Hair, ela consegue todo o serviço do início ao fim, tanto da variação até o final mesmo, até deixar ela do jeito com o Mega Hair perfeito. Agora eu vou ensinar como vocês vão fazer a microcápsula de queratina, como vai ser o preparo do cabelo. Então aqui eu tô com o cabelo, um pente, a tesoura, a fita, que é uma queratina, só que ela é em formato de fita. A gente tem em formato granulado e tem em formato de bastão. Eu gosto muito de utilizar essa, mas fica a critério do profissional. Também temos uma chapinha onde eu faço o derretimento da queratina. Mas se a pessoa quiser usar a própria pinça de aplicação para fazer a preparação da cápsula, não tem problema, ela também consegue preparar. Eu gosto já de utilizar a chapinha. Quem acha que vai gastar rios de dinheiro para ter esses materiais, são materiais simples, fáceis de ser encontrado na internet, tá? E como a chapinha, por exemplo, você não precisa usar uma chapinha caríssima para fazer esse tipo de trabalho, porque vai sujar, então a gente utiliza só para derretimento mesmo. Vamos utilizar a chapinha hoje, uma bem baratinha de no máximo R$100. Você vai utilizar, vai comprar uma chapinha dessa forma, ou utilizar a própria pinça de aplicação. A queratina está em torno de R$16 cada fita dessa, e dá para se fazer mais de 100 gramas com cada fita, então é bem pouco que a pessoa investe para fazer esse trabalho. Então aqui eu vou soltar o elástico, tá? Lembrando que o cabelo, depois que a gente solta o elástico, ele tá totalmente solto, então cuidado na manipulação dele, é de extrema importância, para que você não venha perder fios
Principalmente se você for utilizar, tipo, o cabelo da cliente. Se a cliente trouxer, você tem que ter o maior cuidado ainda. Então, eu vou soltar. Aqui tem um fecho com 100 gramas, tá? Mas eu vou dividir aqui, não preciso ficar com tudo isso na minha mão. Então, eu divido aqui um tantinho, separo e inicio com ele. Vou ensinar 3 cápsulas, 3 tipos de cápsula. A cápsula de queratina, que serve para cabelos com mais volume, cabelos que não tem nenhum tipo de problema com alopécia, cabelos extremamente volumosos e com fios mais resistentes, mais grossos. Então, a gente consegue utilizar a cápsula de queratina. A microcápsula de queratina já é para quem tem cabelos mais finos e não consegue ter, não pode ter um peso muito grande no fio. Então, a gente trabalha com a microcápsula nesse caso. E no caso da nanocápsula de queratina, já é feito mais para acabamento, casos de alguns casos de alopécia, onde a gente precisa subir mais o acabamento do cabelo, ou franjas, e fazer esse tipo de acabamento. Então, eu vou ensinar essas três. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer primeiro a cápsula de queratina. Eu vou selecionar aqui uma quantidade de cabelo de mais ou menos 150 fios. Não tem como contar, tá? Isso é muito no tato. Então, a mecha da cápsula é mais grossa, tá? Ela é sempre mais grossa. Então, selecionei. Venho e vejo se o cabelo tá alinhado aqui, ó. Tô vendo alguns fios estão para baixo, outros estão para cima. A solução, ou você sobe esse fio, para você alinhar na tesoura o menos possível, ou você corta, mas geralmente a cliente não quer perder, né, tamanho de cabelo. Então, o que a gente vai fazer? Subir o máximo possível e tirar só o excesso mesmo. Eu vou vir aqui, segurar bem aqui, ó, bem firme. Pego aqui a chapinha, derreto a minha fita e vou aplicar bem na ponta. Eu preciso ver bastante brilho na queratina. Todos os fios têm que estar bem envolvidos e com um pouco de sobra de queratina, porque na hora que a gente for aplicar, se não tiver sobrando, fica com pouca queratina e a cápsula pode se soltar. Aqui embaixo na base, eu enrolo só a base. Por quê? Isso aqui vai fazer com que o restante da queratina comece a esfriar. Eu consigo enrolar ela aqui e aperto ela aqui. Aqui está uma cápsula de queratina, tá? Então, corto aqui, ó, só o que passou. E aqui está a minha cápsula. Agora eu vou fazer a microcápsula de queratina. A microcápsula de queratina já vai um pouco menos de cabelo, tá? Porque a gente não pode ter um excesso de peso no cabelo da pessoa que a gente for aplicar a micro. Então, eu vou selecionar uma média de 100 fios. Então, ela é um pouco menos fios de cabelo do que a cápsula normal. Selecionei. Veja se tem alguma coisa desalinhada demais. Tiro só o excesso. Derreto mais um pouquinho. E vou aplicar bem na pontinha, me certificando que todos os fios foram envolvidos pela queratina. Venho aqui embaixo na base, faço esse movimento com os dedos. E puxo. Aqui está a microcápsula de queratina. E agora a gente vai fazer a nanocápsula de queratina, que vai mais ou menos aí uns 70, 50 fios no máximo de cabelo.
Venho novamente com mais queratina. E aplico no cabelo. Essa daqui foi feita só para acabamento. Essa queratina, que é a nanocápsula, ela não tem como dar volume no cabelo. Então, é só para áreas mais delicadas. Puxei. Corto o excesso. E aqui está a diferença entre as cápsulas. Consegue perceber que, você olhando aqui em cima, aparentemente elas são do mesmo tamanho. Só que a quantidade de fio é diferente. Isso pelo formato. Então a gente olha aqui e parece que elas são todas do mesmo tamanho, então você não tá vendo diferença nenhuma. Mas você consegue ver o volume de cabelo entre uma e outra. Então, a cápsula de queratina, microcápsula de queratina, nanocápsula de queratina. Então eu vou continuar aqui fazendo as cápsulas, tá? Preparando esse cabelo para vocês irem acompanhando. E enquanto isso eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei no ramo do Mega Hair. Eu comecei bem nova, eu tinha de 14 para 15 anos, quando a minha mãe viu a vontade que eu tinha de mexer com o cabelo, né? Eu, na realidade, fui pro ramo da escola de cabeleireiro normal, mas eu já usava alongamento, né? Desde muito nova eu já usava, então já era uma coisa que me fascinava bastante. Então eu uni o útil ao agradável e comecei nessa busca, né, quanto ao alongamento. Na época eu não tinha muita informação, não tinha nenhuma informação na realidade. Não tinha essa noção do que vocês têm hoje dos problemas que o alongamento pode causar se você não fizer um bom diagnóstico. Não tinha informação de nada. E eu fui bem crua mesmo, aprendendo, fazendo, né, errando e fazendo mesmo. Então eu errei bastante, tive um período que eu errei bastante com clientes, diagnóstico errado, não saber interpretar o que a cliente quer. E até hoje, às vezes eu olho lá para trás, eu fico imaginando como foi, como evoluiu, né, essa parte do Mega Hair. Porque na minha época, como não tinha curso, não tinha nem online, nem presencial. Então era bem difícil. Hoje em dia a gente vê quantas cores que as pessoas têm no cabelo, quantos efeitos de mecha a pessoa tem no cabelo, as mulheres têm, e a gente tem que reproduzir isso para o Mega Hair, né? A gente precisa estar afiada ali, sabendo o que está fazendo para conseguir o Mega Hair. Antigamente não, era um cabelo escuro, um cabelo preto, no máximo vermelho, e o cabelo castanho, ou loiro total. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de cores e a gente precisa saber interpretar essa cor, saber confeccionar ela para poder indicar para o cliente. Além dos métodos também, que antigamente os métodos eram outros e não se tinha muita noção de como se fazia isso sem prejudicar, né? Se fazia muito, mas a gente não tinha noção de o porquê que prejudicava, o porquê que não prejudicava. Então, tudo eu fui pegando, né, a experiência do dia a dia mesmo. E aí, como eu falei, quando eu comecei nova, eu fui trabalhar em um salão. Nessa época eu estudava, então eu fiquei em um salão um tempo e saía da escola e ia direto pro salão trabalhar. Só que na época, como eu era muito nova, ninguém acreditava que eu conseguiria fazer um cabelo ou qualquer coisa parecida. A minha vontade era fazer um cabelo. E eu nunca conseguia, porque toda vez chegava algum cliente, o dono do salão falava para a sócia dele: ela é muito nova, imagina, colocar ela para fazer cabelo, não tem como. Então eu ficava ali como ajudante, mas assim, limpando, varrendo, indo fazer banco, e nada de mexer em cabelo, que é o que eu queria, que era o meu maior sonho, era mexer com cabelo. Fiquei um tempo nessa moça que deu a oportunidade para mim, mesmo assim agradeço, porque por mais que eu não tenha mexido com cabelo nessa época, eu consegui ter uma experiência de salão, né, ver como era, como não era. Então tudo é experiência que a gente vai vivendo.
Depois de um tempo, quando eu saí de lá, acabei saindo da escola também. Infelizmente, eu saí da escola porque eu era uma pessoa meio rebelde, então acabei que eu queria partir pro trabalho mesmo. Eu gostava muito do que eu estava fazendo. Então, eu acabei indo para um outro salão que estava precisando e também lá a história se repetiu. Também não consegui o meu objetivo, que era mexer em cabelo. A dona do salão me deixava, como eu era mais nova, tinha as outras cabeleireiras lá, elas deixavam, as cabeleireiras tinham um compromisso, tinham filhos, tinham marido, então elas iam embora antes de mim e eu ficava lá até fechar o salão. Eu abria e eu fechava o salão e, tipo, pra mim receber também era difícil, porque pelo fato de eu ser menor, eu acho que abusaram um pouquinho, né, de mim por causa da idade. Mas enfim, eu tava atrás do meu sonho, que era mexer com cabelo, então eu sabia o que eu queria. Fiquei lá mais um tempo, e depois disso eu acabei brigando com a dona do salão na época, porque um dia ela me chamou a atenção na frente de um cliente, gritou comigo e eu não aceitei aquela situação e acabei saindo. Fiz um acordo lá e acabei saindo. Só que na época meu salário era R$136, né? Então na época até que era um dinheirinho, né? Era um salário mínimo. Mas com esse dinheiro eu peguei e falei com a minha mãe, falei, olha, eu não quero mais trabalhar para ninguém e quero trabalhar para mim. Vamos abrir um salão, vamos ver o que a gente pode fazer. Então abri um salão bem pequeno, com a ajuda dela, ela vendeu uma máquina de costura que ela tinha e eu, com o dinheiro que eu tinha, que era R$136 que eu recebi, eu abri o meu primeiro salão, que era um espaço bem pequenininho, com uma cadeira bem rasgada, velha, e foi ali que eu comecei. Como eu era uma das únicas que fazia cabelo no bairro, cabelo alongado, então foi rápido para mim conseguir clientes, né? Então a cliente, na época não existia nem Instagram, nem Facebook, nada disso que hoje facilita muito a vida da gente. Mas não existia, era boca a boca. Então a cliente tinha que vir, conhecer, gostar do serviço e indicar para outra. Então meu salão nunca nem teve placa na porta, sempre foi indicação mesmo. E com isso eu fui conquistando minha clientela, pouco a pouco fui conquistando clientelas e depois disso acabei que no começo mesmo, a gente sabe que é um pouco mais difícil. Então, quando eu achava que ainda não estava faturando o que eu gostaria, eu ia para o salão de outra pessoa, deixava minha mãe lá e ia para o salão de outra pessoa trabalhar. Ia para o salão da outra pessoa e foi lá que eu ficar como ajudante pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Enfim, eu ficava o tempo que ela precisava para ajudar. E minha mãe ficava no meu salão, enquanto ainda não tinha tanta clientela assim, não dava para conciliar. E aí eu consegui aprender 2 técnicas que eu não sabia, que na época era o ponto americano e o nó italiano, que é 2 técnicas que se usava muito na época, muito. Até hoje o ponto americano se usa bastante, é um método que tem muita gente que utiliza, até famosos utilizam hoje em dia o ponto americano. Mas na época era só os métodos que tinham mesmo, entrelaçamento, ponto americano e o nó italiano. Então eu aprendi, então eu ficava de um lado dela, primeiro ela me colocou na boneca, ela me mostrou como fazia e ela fazia muito alongamento, muito. E ela foi a primeira que eu consegui colocar realmente a mão no cabelo. Foi lá que ela foi a primeira que me deu a oportunidade e aí lá eu consegui mexer em cabelo mesmo. Comecei a fazer os alongamentos lado a lado com ela, até a cliente ter mais confiança e ela também de deixar eu fazer sozinha. E depois disso, meu salão já continuou lá aberto e crescendo. Aí chegou uma hora que eu realmente tinha que ficar no meu salão mesmo, porque a clientela havia aumentado, e aí eu fiquei só no meu. Passou um tempinho, eu conheci meu marido e acabei que ia casar.
E nessa época, quando eu conheci meu marido, ele não gostava que eu trabalhasse, meu salão era unissex, então eu atendia homem e mulher. E meu marido sempre foi bem ciumento, ele preferia que eu não trabalhasse, na realidade. Ele não queria que eu trabalhasse nem com homem, nem com mulher. E aí ele acabou que falou pra mim se eu não queria parar. Na época ele ganhava bem, então não precisaria eu trabalhar, a gente poderia viver só da renda dele. Eu acabei que fechei meu salão por conta desse pedido. E nessa época, justo nessa época, eu acabei engravidando. Então, parei de trabalhar, engravidei, fui morar bem longe da minha mãe. E quando eu engravidei, infelizmente ele perdeu o emprego. Então a gente ficou, assim, totalmente isolado, porque eu sem meu salão, eu estava faturando, porém por um pedido dele eu acabei fechando e ele acabou perdendo o serviço que ele ganhava bem. Então, tipo, a renda acabou, tanto minha quanto a dele. Não tínhamos o que fazer. E pra mim conseguir abrir outro salão de novo, correndo, grávida, tava bem complicado. E aí eu acabei falando com a minha avó, ela me emprestou um dinheiro, a gente comprou uma barraca de pastel, colocamos lá na frente da garagem e eu continuei trabalhando. Só que dessa vez vendendo pastel. E aí vendi um tempo até que, nessa época eu ainda estava grávida, e até que eu decidi voltar a trabalhar, né? Que eu falei, não, eu gosto de cabelo, eu vou voltar a trabalhar. Conversei com ele e a gente resolveu vir para casa da minha mãe. Eu vim para cá e reabri meu salão. Abri um salão menor do que o primeiro, bem menor, porque as condições não dava mesmo. Ele desempregado e eu grávida e também sem trabalhar, então ficou bem pesado. Então eu abri o salão, né, novamente com o dinheirinho que eu consegui com o pastel. Abri o salão num lugar bem pequeno, onde o banheiro só cabia, tipo, uma pessoa, não tinha, era o vaso sanitário e a pia, bem pequeno mesmo. E lá foi onde eu comecei novamente a trabalhar com o cabelo, numa rua sem saída, e na época, de novo, não tinha internet para facilitar a minha vida. Então, imagina, uma rua sem saída, um salão minúsculo, eu grávida e voltando a trabalhar. Então foi assim, foi punk, essa época foi bem complicado, mas eu gosto bem de frisar isso para as pessoas terem uma noção que sempre tem um jeito. Eu abri o salão 2 vezes, a primeira e a segunda. E as 2 vezes foi totalmente do zero. Então dá pra pessoa abrir com o que tem. Eu abri com o que eu tinha. Na época era a máquina de costura da minha mãe, mais o meu salário de R$136 da época. E depois reabri novamente com um salão bem menor, porém também com pouco dinheiro, que foi o dinheirinho que eu tinha de venda de pastel, que era bem pouco na época, e a ajuda da minha mãe. Então voltamos a trabalhar nesse salão pequenininho, que depois ficou menor ainda porque as clientes começaram uma a indicar outra. Algumas clientes minhas antigas da primeira fase eu consegui resgatar, outras não, outras foram novas, e assim foi até que eu mudei o salão, né? Já fui para um espaço maior, porque já não cabia mais. Lá no salão pequenininho eu só tinha uma cadeira, então não tinha mais espaço. E aí eu fui para um salão maior, onde eu tive a oportunidade de conhecer mais pessoas, de ser vista. Aí nessa época já existia a internet, então ficou mais fácil de eu levar o meu trabalho para mais longe. Hoje eu atendo pessoas de praticamente todo lugar do Brasil, tem gente de fora, muita gente de fora de São Paulo. Não atendo quase ninguém da minha região, a maior parte vem pelo Instagram, porque vê meu trabalho, como eu trabalho, vê os resultados. E foi uma história assim que eu gosto de contar, que é pra pessoa ver mesmo, que tem como a pessoa começar, e que hoje é 1000 vezes mais fácil do que foi pra mim. Então aqui estão algumas cápsulas de queratina, as microcápsulas. Olha só como elas ficam, bem certinhas, né?
são bem pequenininhas, que esse é o resultado que a gente quer dar no cabelo da cliente, né? É uma coisa bem delicada, que é o trabalho de microcápsula. E, assim, é uma coisa bem tranquila de se fazer, que dá pra você aprender. Mesmo vocês vendo aí no vídeo, vocês vão aprender e praticando, né? O que foi falado, passo a passo, vocês conseguem aprender normalmente. E vocês viram aí que os materiais são bem baratinhos, fáceis de ser encontrados, não tem empecilho para começar. Bom, aqui é o resultado já da segunda descoloração. O cabelo já abriu bem mais. E esse cabelo vai precisar da terceira, tá? Porque é um cabelo que tinha bastante pigmento escuro, né? Natural, porém ele era bem escuro, então geralmente quando o cabelo é bem escuro precisa de 3 descolorações. Então a gente vai fazer todo o processo novamente, vou enxaguar tudo e refazer a mistura e aplicar a última. Agora a gente vai para a terceira descoloração, então vamos fazer a mistura novamente com pó descolorante, água oxigenada e água quente. Colocar a mesma medida. Então adiciona aqui o pó. Ó, X ainda permanece na de 40, o cabelo está com resistência. Enquanto o cabelo está com resistência, a gente consegue continuar com a mesma volumagem. Se não for um cabelo que você já vê que está mais sensível, você pode baixar a volumagem para 20 volumes. Água quente. Vamos misturar. O mesmo processo das outras vezes, continuar aplicando da mesma forma. Já vai separando. Então, a terceira etapa já foi aplicada e agora a gente vai cobrir novamente, tá? Para esperar o período de clareamento, de 40 a 1 hora. Aqui eu vou mostrar para vocês como que faz a parte da mesclagem. Então, vocês lembram que a gente fez 70% do cabelo com uma linha mais abaixo e 30% com uma linha mais acima. Então, a diferença fica dessa forma aqui, que é justamente essa diferença. Esse cabelo vai entrar nesse e vai fazer o mesclado. Então, eu vou... aqui a gente tem uma leve diferença de tom. Porque como o cabelo brasileiro, ele vem várias cabeças, né? Por mais que a gente compre cabelos parecidos, são de várias pessoas. Então, tem cabelos que clareiam mais rápido do que outros. E mais fácil. Então, tem uma leve diferença aqui de tom, mas isso vai sumir completamente na hora de fazer a mesclagem. Então, eu vou abrir esse aqui primeiro, vou tirar o elástico. Tirar o elástico desse. Vou colocar ele aqui junto com o outro, bem emparelhadinho. Vou pentear, seguro muito firme aqui, porque os fios não subam, não se soltem. E vou abrir o cabelo dessa forma e colocar assim pra dentro. Aí eu dou mais uma penteadinha e continuo fazendo isso até ele se misturar por completo. Quando eu vou girando, aqui embaixo, onde eu tô segurando, ele acaba fazendo uma baguncinha.
Então, o que eu vou fazer? Eu seguro aqui em cima, bem firme, e penteio. E volto aqui pra cima. Continuo girando o cabelo. E penteando. Fez a baguncinha aqui, eu seguro novamente aqui em cima e penteio. Isso é pra fazer o esfumado e tirar aquela marca escura, reta do cabelo. Então ele fica como se fosse um cabelo crescido, né? Que não é tão reto. Girando até que todos fiquem bem misturados. Enquanto tiver marca, você tem que continuar misturando. Ó, como já começa a esfumar a raiz. E nesse movimento é normal o cabelo desemparelhar. Então, na hora que você for passar o elástico, que terminou de fazer esse esfumado e for passar o elástico, é importante que você suba alguns cabelos que eu vou mostrar depois como que faz. Olha lá como começa a esfumar aqui. Tá vendo que ainda tem uma listazinha aqui? Ainda tem uma marcaçãozinha. Então eu vou tentar tirar ela aqui pra ficar o mais uniforme possível. Ó, conseguimos esfumar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver quais foram os cabelos que desemparelharam muito, que desceu. Porque se eu amarrar o elástico aqui, o que vai acontecer? Esses fios que desceram, eles vão se soltar. Quando você passar a mão, vai sair um monte de fio e vai se perder. E na hora que for confeccionar a técnica, também vai se perder muito cabelo. Então, é importante que você segure bem aqui embaixo e olhe se tem algum fio muito embaixo. Caso tenha, você sobe. Esse aqui quase não desemparelhou. Ó, não sei se dá pra ver aqui, ó. Tem alguns fiozinhos abaixo do começo do cabelo.
Tá? Eu pego eles, folgo um pouquinho a mão e subo. Pronto. Agora eu vou acertar esses fios aqui, tirar um pouco desses que estão muito pra cima. E vou prender novamente. Amarro bem justinho. E pronto, ó, já conseguimos tirar toda aquela marcação e esfumar a raiz. Com essa transformação de cor, você pode faturar de 200 a 300 reais para cada 100 gramas, né? No caso desse cabelo aqui, eu lucrei 750 reais com a venda do cabelo e 750 com a transformação de cor. Na aula de hoje, você aprendeu a transformação de cor, a confecção do método de microcápsula de queratina e a mesclagem do cabelo. Na aula de amanhã, nós vamos fazer a aplicação completa desse cabelo aqui na cliente. Até amanhã!